Estamos de volta a Lilac, Suíça, em um lugar familiar, mas desta vez para algo muito especial. Da última vez que estivemos aqui, entramos na fabricante Tudor para ver todo o processo de montagem de um relógio Tudor, mas desta vez vamos mais fundo. Como parte do centenário da Tudor, estamos visitando a marca, que abriu as portas dela e de todos os seus fornecedores, para nos mostrar algo que nunca foi visto antes, o funcionamento interno de toda a cadeia de suprimentos da Tudor Watch. Meu nome é Danny Milton, vice-presidente de conteúdo da TED Baldassarre. E posso dizer que o que a Tudor está compartilhando é realmente algo sem precedentes. E vamos mostrar para você como um relógio Tudor é realmente feito por dentro. Estamos na MP, um dos fornecedores usados pela Tudor para fabricar seus movimentos. Para ser mais claro, a MP integra a família Kinesi, da qual a Tudor detém a maioria. Então, se você acompanha a cadeia de suprimentos, é isso que vemos. Estamos no nível T0. Já visitamos a fábrica da Tudor antes, e vimos grande parte da montagem dos relógios, mas agora estamos realmente vendo o nível dos componentes T0. Rolos inteiros de latão viram essas bandejas, chamadas de barquetes em francês. Vimos uma máquina capaz de produzir cerca de 250 dessas bandejas a cada 5 minutos, o que é impressionante. Então o que estamos vendo aqui é a família de calibres MT56 sendo fabricada, e nós estamos realmente acompanhando sua criação. Seguimos para o próximo nível, onde máquinas CNC de múltiplos eixos fabricam e finalizam os componentes. Mostramos agora o próximo passo com essas barquetes ou bandejas, onde dois processos ocorrem simultaneamente: criação e acabamento da ponte do trem de engrenagens e da placa principal. A ponte do trem de engrenagens, porém, geralmente não é visível no seu passo final, o que é jateamento de areia. Aqui você vê um componente já finalizado. Sobre a ponte do trem de engrenagens, uma máquina CNC de múltiplos eixos cria uma peça a cada 50 segundos. Estamos aqui há cerca de 10 ou 15 minutos. Cerca de 20 ou 25 já foram criadas enquanto estivemos aqui. Assim que sai dessa máquina, há realmente alguém que faz uma verificação completa de controle de qualidade manual dos componentes, para garantir que ao sair da máquina atenda aos padrões de qualidade do movimento antes de ir para um relógio Tudor. É importante lembrar que o que a Tudor está nos mostrando aqui com a EMP, um dos poucos fornecedores, é que essa não é uma prática incomum na indústria relojoeira. E embora muitas marcas usem fornecedores externos para diferentes partes de seus próprios processos, a relação com a EMP é um pouco diferente. Nesse caso, ela pertence à Kinesi, que por sua vez pertence à Tudor. Agora, contar com um fornecedor especializado garante à Kinesi e à Tudor qualidade e escalabilidade que não teriam de outro modo. Então agora estamos, na verdade, em uma instalação diferente, que faz parte da EMP. E o que está acontecendo aqui é o seguinte: estão sendo realizados níveis de acabamento tanto na ponte do trem de engrenagens quanto na placa principal. Aqui você verá principalmente gravações dos textos que ficam no trem de engrenagens, ou na placa principal. Você está vendo agora a marca Tudor aparecer na parte da ponte. A gravação a laser é usada tanto para o texto quanto para a estética do design. Então você está vendo esse efeito de raios de sol na ponte. Para todos os efeitos, a placa principal serve apenas para gravar a marca Tudor e um número de série, que será associado ao movimento, não ao relógio em si. E isso é essencial para a certificação de custos quando você volta para a ponte. No entanto, as etapas realizadas nesta sala não se limitam apenas à gravação a laser feita pela máquina, mas na verdade vão um passo além, onde uma pessoa está realmente posicionada nesta sala, fazendo o biselamento com diamante. Então isso está sendo feito por uma única pessoa, não necessariamente por uma máquina. Esse processo não é totalmente linear. Após a gravação a laser e o biselamento com diamante, as peças como engrenagem, trem, ponte e placa principal saem desta instalação com revestimento de ródio ou galvânico, que retira a cor de latão e dá um tom prateado, quase como aço a olho nu. Depois volta para cá e vai para a próxima etapa, onde os pinos e as joias são colocados. Então, historicamente, os relojoeiros realmente tentavam ajustar a regulagem de uma joia para fins de precisão. Mas agora com as máquinas sabe até nos menores detalhes. Vai ser preciso toda vez, tanto em termos de precisão quanto no ângulo e na colocação da própria joia. Uma vez que as joias e os pinos estão devidamente posicionados, esses componentes estão completos, prontos para ir à Kinesi para a montagem final. Na manufatura de precisão, ferramentas caras impactam a produção em escala. Por isso, é relevante que sejam feitas internamente. Sem essas ferramentas, esse trabalho seria impossível.
Certo, agora estamos em outra etapa do processo. Na verdade, estamos em uma instalação completamente diferente. Isso se chama Kenitech, e se esse nome soa parecido com Kinesi, não é coincidência. Se você observar o logotipo da Kenitech, notará uma associação entre ambos. Aqui ocorre um processo específico, tanto as espirais quanto os balanços estão sendo feitos no local. Há ainda um detalhe interessante, sem trocadilhos. E isso na verdade faz parte da intenção que a Tudor tem com a Kinesi nesse processo. Então, quando se trata das espirais, estamos realmente vendo aqui o método tradicional de fabricação de espirais, no que diz respeito ao endireitamento e à formação em espiral de uma espiral tradicional. Na verdade, é um processo bastante milagroso de se ver acontecendo ao vivo aqui. Mas a questão é que com o calibre MT que estamos acompanhando, ele não usa uma espiral tradicional, ele usa uma espiral de silício. Esse processo não acontece aqui, e mesmo se estivéssemos na instalação onde ele acontece, não haveria muito o que ver. Porque uma espiral de silício é criada por uma máquina CNC, e ela sai exatamente como você a programa no computador CNC. E na verdade temos um exemplo de uma espiral de silício montada em um volante de balanço que é fabricado nesta instalação. A montagem da espiral de silício no volante de balanço acontece parte do tempo nesta instalação, e parte do tempo na instalação onde as espirais de silício são fabricadas. De qualquer forma, o oscilador completo retorna à instalação antes de ser enviado para a Kinesi. Com todas as peças do movimento já vistas, seguimos para a próxima etapa da montagem do movimento completo. O interessante de estar em uma sala como esta é ver os espirais sendo transformados no espiral do balanço. O que você realmente percebe é que, embora não seja usado no calibre MT em nenhum relógio Tudor, isso mostra a intenção da Tudor com a Kinesi, que é atender outras marcas na indústria relojoeira. Embora a Tudor não use, a Kinesi ainda fornece espirais para outras marcas. É uma parte fascinante da história. Mesmo que ver como um espiral é feito não faça parte da história do movimento que acompanhamos. Neste caso específico, tudo bem, desculpe o barulho, mas estamos em um lugar que honestamente exige isso. Não estamos mais olhando para movimentos, e agora estamos na etapa em que fazemos o que são chamados de blanks de caixa. Agora, diferente de um blank de movimento, este é o momento em que você pega uma matéria-prima e termina com uma caixa inacabada. Isso seguiria para a próxima etapa de escovação, polimento e chanframento tradicionais. Aqui você obtém o formato natural da frente e de trás da caixa do relógio. Existem dois tipos de acabamento de caixa. Por um lado, se você está lidando com aço inoxidável, você tem o que é chamado de forjamento a frio. Quando você lida com metais como titânio e bronze, você tem algo chamado de forjamento a quente. O forjamento a frio começa com uma chapa longa, onde cortam as formas das caixas e iniciam o processo de forja. É um processo de estampagem que cria repetidamente o formato da caixa, mas para evitar que a caixa rache devido à pressão repetida sobre ela. Durante sua formação, ela passa pelo recozimento, que é uma esteira transportadora a cerca de 1000 graus, onde várias, se não 50 ou 100 caixas de cada vez, passam por essa esteira, em alta temperatura, o que ajuda a amaciar a caixa e também a fortalecê-la. Então, quando ela recebe essa pressão novamente, a forma é preservada e a rachadura não pode acontecer agora. Por outro lado, quando estamos falando sobre forjamento a quente, vemos o processo no titânio. Caixas que saem em altíssimas temperaturas e são estampadas com 240 toneladas de pressão em um único movimento de estampagem. Esse processo é muito interessante e complexo, mas você realmente entende como uma caixa é feita. Agora vemos até um processo em que basicamente uma única pessoa está pegando a caixa manualmente. O nosso relógio recebe 120 toneladas de pressão no fundo da caixa, resultando no clássico e icônico fundo da Tudor que todos conhecemos. Tudo bem, o barulho continua, mas acho que até contribui para o clima. Ocorre um processo de 12 etapas nessas máquinas CNC, começando pela base da caixa, feita em cerca de 90 segundos. Durante esse processo, você obtém todas as roscas na parte inferior da caixa e a da coroa. Depois ela é virada e por cerca de 45 segundos você faz toda a rosca na parte superior da caixa, como para um aro. Porque neste caso analisamos tanto a fabricação do Pelagos quanto do Black Bay. E o processo com titânio leva um pouco mais de tempo do que esse processo com aço, porque bem, o titânio é um metal mais duro do que o aço. Em cerca de 2 minutos e meio você já tem todas as ferramentas, dando a você efetivamente todos os componentes, roscas e processos necessários para a caixa. Depois seguimos para outras etapas do acabamento, que veremos adiante nesta instalação.
Atrás de mim está a máquina CNC usada para o acabamento do aro, neste caso de um Pelagos 39. O que acontece na máquina CNC é um processo em várias etapas, uma das quais é a criação real dos dentes ao redor do aro, e depois todo o acabamento dos componentes da rosca embaixo do aro também. A partir daqui, no entanto, uma vez que o aro esteja finalizado, vamos ver em seguida como a caixa em si é completamente finalizada. Desde a escovação acetinada, polimento, chanframento, basicamente toda a caixa será finalizada aqui antes de ser enviada para a fabricante Tudor em Le Locle. E embora você possa pensar que em uma instalação como esta estamos falando apenas de acabamento feito por máquinas, não é o caso. Então o que acontece é que existe um processo inicial, onde a caixa que acabamos de ver vai para a máquina CNC, recebe um acabamento inicial e depois é levada para o setor de acabamento manual, onde o relógio é polido à mão por uma única pessoa até ficar com o acabamento espelhado. Depois ela é coberta com um tipo de material de laca, um verniz rosado que protege a caixa quando ela volta para a máquina CNC. Para um processo que é exclusivo da Tudor, chamado escovação helicoidal, o interessante dessa laca, uma laca rosada, é que ela protege o polimento espelhado. Mas ela também permite que você veja quando está fazendo a escovação helicoidal nas asas. E se você deixou algum ponto passar, vai sobrar um resíduo rosado. Isso serve para te avisar que esse é o caso. Mas idealmente quando sai, você tem a escovação acetinada helicoidal nas asas e o polimento espelhado preservado na caixa. Quando quiser remover a laca da caixa, basta lavar que sai facilmente. Nesse ponto você tem essencialmente uma caixa de relógio Tudor totalmente finalizada, pronta, basicamente para o mercado. Então estamos falando de relojoaria industrial, mas acabamos de ver polimento manual, e aqui estamos realmente vendo. Os estágios finais da caixa do relógio também estão sendo feitos à mão, em uma prensa manual que fixa tanto o aro à caixa quanto o cristal à caixa, deixando tudo completo. E o que acontece no final, você vê etapas minuciosas sendo realizadas, como até mesmo o alinhamento do aro, garantindo que o aro esteja perfeitamente alinhado para os padrões de controle de qualidade. Aquele protetor que você vê ao comprar um relógio Tudor é colocado nessa etapa, com a coroa rosqueada. O que você tem é uma caixa de relógio totalmente à prova d'água, testada e pronta para a Tudor em Lilac, para um movimento ser inserido, e o relógio está basicamente pronto para entrar no fluxo comercial nesse ponto. Então é realmente interessante ver esse processo acontecer, e nós pudemos ver uma única pessoa completar cerca de 4 ou 5 caixas de relógio em apenas alguns minutos, tudo em um processo que tradicionalmente seria considerado artesanal. Então enquanto a relojoaria industrial cria economias de escala para a Tudor poder criar e finalizar as caixas e os movimentos, do jeito que vimos, é muito mais íntimo no final do processo. Então este é o fim da vida da caixa. A caixa está pronta para Lilac, e vamos encontrá-la mais tarde nesta viagem. Agora estamos em outro fabricante independente que faz apenas pulseiras. Essa empresa faz pulseiras para outras marcas, mas também faz as pulseiras para Tudor. E o processo que vamos ver é, efetivamente, você tem essas longas hastes de matéria-prima, mas elas já vêm pré-moldadas para que quando sejam colocadas nessas máquinas compridas, como você pode ver aquela atrás de mim, basicamente a CNC é programada para cortá-las, mas elas já estão pré-moldadas e pré-curvadas. Onde isso acontece? Em outro fornecedor, esse fornecedor tem uma única função, que é pegar o aço bruto ou titânio bruto e moldá-lo para que venha para cá e depois seja colocado na CNC e cortado em formatos muito específicos. Aqui analisamos os componentes do fecho, que veremos também em outras máquinas CNC. Na fábrica, todas as partes da pulseira são feitas basicamente pelo mesmo processo. Vimos onde as barras longas são alimentadas nas máquinas CNC para fabricar peças pré-moldadas. Mas ao sair da CNC, elas ainda não estão perfeitas, porque ao construir uma pulseira, seja um fecho ou um elo, ela precisa ser totalmente simétrica e perfeita em todos os pontos. Para garantir que cada elo e cada peça se encaixem perfeitamente conforme as especificações, o que você está vendo nesta máquina são as partes do fecho sendo alimentadas nessa roda com ranhuras, todas colocadas individualmente na roda e então inseridas na máquina. Isso garante que ambos os lados fiquem polidos para manter a simetria. Assim, ao montar a pulseira, você tem um encaixe perfeito. E nós estamos exatamente onde os mostradores são feitos para a Tudor, então novamente este é outro fornecedor na cadeia de suprimentos da Tudor. Mas é realmente interessante porque estamos no local onde os mostradores são produzidos e estamos acompanhando o processo, onde de forma semelhante ao que vimos com os blanks dos movimentos e das caixas, existem blanks de mostrador. Os blanks de mostrador são feitos totalmente a partir de chapas de latão. E há um processo altamente técnico aqui que eles seguem, com etapas detalhadas de onde perfurar os furos para os ponteiros, onde perfurar os furos para uma possível janela de data,
Eles percorrem sistemas complexos de esteiras que continuamente estampam, refinam e polem o processo. Mesmo quando você vê os blanks quadrados e retangulares sendo cortados nas aberturas circulares dos mostradores de latão, sabe? E vamos continuar acompanhando o processo para ver como eles se transformam nos mostradores tudo reconhecíveis. Mas na mesma sala onde os blanks dos mostradores estão sendo feitos, também são produzidos os acessórios dos mostradores. Então estamos falando de marcadores de mostrador, marcadores de hora aplicados, potencialmente logos Tudor aplicados. E esses passam por um sistema de esteira semelhante, onde são estampados em pequenos furos de marcadores, e eventualmente se tornarão os reconhecíveis marcadores de hora que você conhece. No início da fabricação de um mostrador, você vê apenas placas redondas de latão e pequenos círculos para os marcadores de hora. Vamos observar um mostrador saindo de um Tudor Black Bay 40 e um padrão, desde os blanks até o processo final do mostrador, de onde ele seria então enviado para a fábrica da Tudor em Lilac para a montagem final. Agora estamos na próxima parte do processo. Aqui, estamos realmente vendo como os mostradores são pintados. Isso é muito interessante. Essa é outra parte feita à mão do processo. Assistimos enquanto misturavam as cores cuidadosamente para depois aplicar com aerógrafo. Os mostradores de latão que vimos serem criados a partir de chapas de latão em branco, e ali atrás de mim estamos olhando para mostradores do Black Bay Chrono. Temos o azul e também temos o mostrador Flamingo Pink. Mas isso é simplesmente muito legal de ver. Esse processo da técnica de aerografia, para deixar esses mostradores totalmente revestidos com aquela cor azul, que deve se tornar um dos Black Bay Chronograph mais populares. Então, mais uma vez, veremos esses mostradores ganhando reconhecimento com marcadores, etc. Mas observar a cadeia de suprimentos e como tudo é feito à mão, não por máquina. Pode parecer que máquinas pintavam esses mostradores, mas era uma pessoa usando aerógrafo e misturando tinta. É mais uma parte interessante do processo. Agora vemos o Tudor Black Bay Chrono, antes pintado com aerógrafo, tendo os submostradores recortados. Você pensaria que esse processo é estranho. Cortar os submostradores após pintá-los é estranho, pois ao saírem da máquina eles exibem a cor de latão cru. Mais uma vez, intuitivamente você pode pensar, por que não proteger só essas duas áreas do mostrador? Mas o que eles acabam fazendo é remover a tinta. E essa máquina CNC faz dois processos. Ela cria o efeito tridimensional do submostrador rebaixado e também remove a tinta. Embora não seja totalmente automatizado, uma pessoa opera esse processo, principalmente pela grande quantidade de relógios produzidos. Pelo que entendi, se um relógio tivesse 40 ou 50 mil mostradores em sequência, isso poderia ser automatizado. Mas o fato é que provavelmente existem de 200 a 300 mostradores de relógio para essas combinações de cores específicas do Tudor Black Bay Chrono. Na verdade, há uma pessoa que está verificando para ver, operando a máquina, vendo à medida que eles saem se passam no teste. E pelo que conversei com a equipe aqui, a taxa de sucesso desses mostradores é de cerca de 95 a 98%. É incrível ver a remoção da tinta, permitindo enxergar claramente o layout icônico do cronógrafo de 2 registros do Black Bay. Estamos continuando com a vida. Ciclo de vida de um Tudor Black Bay Chronograph. Os mostradores vistos foram desmontados para receber subcontadores de latão. E agora o que acontece é que antes desse processo acontecer, havia um verniz protetor aplicado sobre o mostrador. Então quando os recortes de latão foram feitos, eles removem esse verniz protetor e também a tinta. Prepara o relógio para o banho galvânico, onde os mostradores ficam nesses banhos por cerca de 16 minutos. E nesse tempo essa placa de latão bruto vai ser aquecida até ficar com uma cor preta absolutamente intensa. Então na verdade estamos a cerca de 7 minutos de ver o mostrador rosa flamingo sair. O que antes era um subcontador de latão agora vai ser um subcontador preto. Agora vemos como o acabamento Sunray será aplicado em um mostrador da Tudor. Então os mostradores são realmente entregues aqui, nesta área geral deste fabricante. Depois eles recebem um verniz prateado, então agora ficam assim, e são trazidos aqui, onde combina-se água com abrasivo de calcário, e um disco circular com escovas girando 360 graus disponíveis em vários formatos e tamanhos. Aplicar o acabamento Sunray em processo semi-automatizado, você verá estas máquinas com círculos, mas cada uma é operada por uma pessoa. Ao garantir a mistura adequada de abrasivo, água e escova, o acabamento Sunray é aplicado simetricamente, deixando os mostradores com cor prateada e acabamento Sunray. E então eles passam para o processo de banho, onde serão aquecidos até atingirem a cor preta que você vê no mostrador. Agora, obviamente, algumas versões de um mostrador Tudor, onde você tem um acabamento mais fosco, esses são pintados, mas esses aqui são aquecidos até atingir a cor preta.
Após os banhos galvânicos, seguimos para a etapa de impressão por tampografia nos mostradores. E agora acompanhamos um Black Bay 41 e acompanhamos o Black Bay Chrono Flamingo Pink. E o que você está vendo são as placas de aço com o mostrador gravado a laser nelas. E existe um sistema pelo qual a tinta preta, especialmente para o Black Bay cronógrafo, é aplicada na placa de aço. Ela é nivelada e removida assim quando a almofada toca a placa de aço, pega a impressão do mostrador, move um braço até ele e aplica a impressão. Neste caso, vemos a operação dependendo da situação. Fui informado que pode ser necessária mais de uma vez. Aqui vemos a máquina. Aplique a tinta preta no mostrador 2 vezes apenas para obter uma aplicação clara e perfeita. E esse processo é repetido várias e várias vezes. Agora, obviamente, em mostradores que teriam mais de uma cor, aqui estamos vendo apenas a tinta preta sendo aplicada. Haveria vários processos que precisariam acontecer. Você vai notar aqui nesta etapa que a aplicação da tinta preta está sendo feita apenas por impressão tampográfica diretamente no mostrador. Ainda não há tinta sendo aplicada nos subcontadores. Então esses mostradores estão realmente ganhando forma agora, e estão se tornando os mostradores reconhecíveis da Tudor que você conhece. Agora estamos na fase do processo em que os marcadores de hora são aplicados manualmente, com lupas nos olhos. É um processo de muita finesse que estamos vendo. Esta sala é provavelmente a sala mais silenciosa em que estivemos até agora, porque esse é o tipo de trabalho em que você realmente precisa se concentrar. Então estamos vendo tanto os marcadores de hora sendo aplicados no Black Bay Chronograph no azul flamingo, quanto no Black Bay 41 em preto. Agora, o que é super interessante sobre isso é que, para evitar qualquer erro, na verdade, quando você aplica os marcadores R, você ouve um pequeno e suave clique, o que significa que os marcadores eles têm pequenos pés quase invisíveis na base, e se encaixam direto no lugar. O que é bom porque elimina qualquer erro que poderia ocorrer. Se hipoteticamente você tiver um 9 e um 6, não teria 2 9s ou 2 6, pois os pés não se encaixariam. E isso faria com que você se certificasse de que o mostrador está como deveria estar agora. Uma vez que todos esses marcadores estão fixados no mostrador, e eles têm aquele pequeno movimento rápido, eles são alimentados em uma máquina onde são soldados a laser. Para garantir, e isso acontece pela parte de baixo do mostrador, para garantir que todos os marcadores estejam perfeitamente fixados e que nunca vão se soltar quando estiverem no seu relógio. Agora chegamos à última etapa da produção do mostrador, a aplicação do lume. Então, na verdade, existe uma pessoa que aplica manualmente o Superluminova. Agora, o Superluminova existe em forma de pó, e na verdade nós colocamos uma lanterna no pó de Superluminova dentro do frasco, e você pode realmente ver ele brilhar. Nesse processo, o Superluminova é misturado com uma cola. Misturamos, aquecemos com a lanterna e vimos brilhar. Depois colocamos nos tubos para aplicação manual em cada marcador, observando os micromovimentos ao aplicar o material luminescente no mostrador. Então aprendemos que o Superluminova não é um material barato, quero dizer, custa de 50 a 60 francos suíços por 1 único grama de Superluminova, então dá para entender. Passar por um processo industrial de relojoaria. Qualquer parte desse processo que pode ser feita à mão é simplesmente fascinante de ver, então ver como isso é aplicado é muito interessante. E tendo experimentado, você sabe, meu próprio Tudor Black Bay 58. É uma aplicação de lume muito boa. Agora estamos em Kinesi, e Kinesi é o braço de fabricação de movimentos da Tudor. É assim que a Tudor consegue produzir seus calibres manufaturados, e estamos no lugar onde isso acontece. Acabamos de passar por todo o processo de um calibre MT de todos os fornecedores da Tudor, e essa cadeia de suprimentos nos trouxe até aqui. Aqui ocorre a montagem final do movimento. Há um sistema interessante e relojoeiros espalhados pela sala. Existe um sistema de esteira que percorre essas mesas aqui e entrega cada movimento para cada relojoeiro. Uma bandeja de plástico possui uma etiqueta RFAD específica. Isso rastreia o movimento durante a jornada até a conclusão e permite que ele integre o fluxo de Kinesi para tudo, chegando à montagem final do relógio. O interessante é que ocorre uma montagem básica do movimento. Depois o relógio ganha ponteiro e mostrador de segundos auxiliares. E essa versão do relógio, que não tem rotor de corda automática, é manual nesse momento. É enviada para a certificação COSC. Após a certificação COSC, o relógio retorna para a Kinesi, entra na montagem final com o rotor automático e passa apenas por uma parede para a fabricante Tudor, onde entra em um relógio para a montagem final do relógio. É uma história realmente interessante ver como passamos literalmente de um movimento em branco, uma peça de latão, uma caixa em branco, um mostrador em branco, e estamos vendo como tudo se encaixa em tempo real. Certo, agora estamos em território familiar, no lado da Tudor do complexo, aqui entre a fabricante Tudor e a fabricante Kinesi. Estivemos aqui anos atrás acompanhando a montagem da Tudor nesta instalação, mas nunca com o contexto completo que acabamos de vivenciar.
Agora, ao entender que vimos todas as partes da cadeia de suprimentos da Tudor chegarem até aqui, nossa apreciação pelo que vemos aumenta muito. Então esta sala é meio que a união entre o artesanato e a tecnologia. Estamos em uma sala que basicamente é imune à poeira. Quando tivemos que colocar nossas jaquetas aqui e tivemos que cobrir nossos sapatos, tudo isso é para manter a poeira fora deste espaço, porque a poeira é a inimiga da relojoaria. E isso não poderia ser mais verdade, especialmente quando estamos em uma instalação que está montando completamente esses relógios. Isso significa que mostradores e mecanismos estão sendo selados na caixa, sem permitir a entrada de poeira nesta sala. Além disso, as condições em que todos os relojoeiros estão montando os relógios estão de certa forma no auge do que a tecnologia oferece hoje para a fabricação de relógios. Isso significa controle de temperatura. O ar é reciclado a cada 3 horas e meia, e as janelas fazem um truque interessante. Isso mantém a iluminação constante, pois quando o sol brilha, as janelas escurecem e, ao contrário, clareiam. Assim, nunca há interrupção real para os relojoeiros em seu processo. Ok, continuamos em território conhecido. Estamos no piso de testes metas, onde os 4 pilares principais da Tudor são testados. De acordo com os 4 principais pilares da marca. Pilares que estão logo atrás de mim. Precisão, resistência à água, antimagnetismo e reserva de marcha. Este andar funciona 24 horas por dia, já estivemos aqui. Você pode ver que há esses robôs totalmente autônomos que transportam bandejas de relógios de estação em estação. Tudo com o objetivo de realizar os testes para todos os diferentes pilares. O que eu acho está diferente desta vez. Estamos aqui desde a última vez, os robôs ganharam nova pintura rosa e azul, lembrando 2 relógios. Vimos muita coisa hoje no nosso tour, que são o Flamingo Pink e o Flamingo Blue Black Bay Chronograph. Então é realmente incrível ver um setor que funciona basicamente de forma mais autônoma do que qualquer outro aspecto do tour. Estamos aqui 24 horas por dia. Estamos de volta novamente com as nossas pulseiras finais sendo acopladas ao relógio. Esta é a última peça do quebra-cabeça, a montagem final. Após finalizado, o relógio é colocado na caixa, etiquetado e enviado ao setor comercial. Então aí está. É assim que um relógio Tudor é feito do começo ao fim, de verdade. Agora, apesar de termos visto 5 fábricas, provavelmente há cerca de 40 fornecedores envolvidos na produção de um relógio Tudor. As partes essenciais foram mostradas. Nesta visita você viu desde a fabricação do movimento até um mostrador simples, tudo reunido na instalação da Tudor. O que tornou isso tão empolgante para nós é que já estivemos aqui antes, mas agora tivemos a oportunidade de expandir a história. E agora quando você olhar para o seu relógio Tudor da próxima vez, assim como eu faço, provavelmente não vai enxergá-lo da mesma maneira novamente.